Sejam todos bem-vindos a esta semana especial, Primeiro Deus, uma semana onde nós estaremos juntos estudando sobre a mordomia cristã. Nós começamos esse momento especial ontem, você pode, após essa transmissão, acompanhar aí na descrição do vídeo o link que vai lhe colocar no nosso primeiro encontro de ontem, que explica um pouquinho a respeito de todo este envolvimento que estaremos tendo nos próximos dias. Eu também farei uma introdução hoje para aqueles que talvez não consigam acessar a nossa abertura em relação a essa semana especial, para que você entenda que a mordomia cristã ela está ligada a todas as áreas da vida. E por causa disso, nós precisamos continuar desenvolvendo este ministério pela graça e pelo poder de Deus. Você sabe o que significa mordomia? Você sabe por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um departamento chamado de mordomia cristã? A mordomia está ligada à ação ou atividade dos mordomos. E um mordomo, ele administra aquilo que não é seu. É verdade que essa função ela era mais comum ou mais frequente no passado, onde famílias mais abastadas tinham então seus mordomos na qualidade de servos, que atendiam então as necessidades da família, cuidavam dos interesses daquela família e administravam as posses da família que os empregava. Mas claro que todas essas posses não pertenciam ao mordomo, ele simplesmente administrava aquilo que era colocado sob a sua responsabilidade. Quando nós aplicamos esse termo para a vida cristã à luz da palavra de Deus, nós entendemos que precisamos continuar caminhando e aprofundar a nossa experiência através do ministério da mordomia. Tem muita gente que diz que mordomia cristã está relacionada única e exclusivamente com dinheiro. Isso não é verdade. A verdade é que também envolve dinheiro, porque parte da mordomia está relacionado com a maneira como nós administramos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Mas eu quero convidá-lo e convidá-la, nesses pequenos momentos que teremos juntos ao longo da semana, a olhar para a Bíblia e entender que eu posso, sim, aprofundar a minha caminhada com Deus dentro do departamento da mordomia, através de muitas áreas que às vezes são deixadas de lado. E nós, como filhos, como filhas de Deus, precisamos permanecer fiéis àquilo que o Senhor espera de nós. Existem, como apareceu na vinheta de introdução também, algumas palavrinhas que estão relacionadas à mordomia. Longe de nós resumirmos tudo o que abrange este ministério em apenas 4 palavras, mas essas 4 palavras elas servem para ficar na nossa mente, para que a gente consiga enxergar de uma maneira mais abrangente as principais áreas que a mordomia cristã influencia em nossa experiência com Deus. A primeira palavra é justamente a que estaremos estudando hoje, o templo, e o que isso tem a ver com a mordomia cristã. Também estaremos estudando um pouquinho sobre o tempo, tirando a letrinha L aí, e na sequência estaremos então estudando sobre os tesouros e os talentos. E finalmente iremos então concluir tentando analisar alguns outros aspectos importantes deste ministério. Quero desafiá-lo e desafiá-la durante esses dias que teremos juntos, estes encontros, você preparar a sua pergunta. Você pode encaminhar ela no chat aí da transmissão, no chat do vídeo, nos comentários, aonde você quiser. Perguntas que estejam relacionadas ao ministério da mordomia cristã, envolvendo recursos financeiros, envolvendo a saúde, envolvendo o tempo, envolvendo os talentos, enfim. Perguntas que ficam muitas vezes na sua mente e na minha também, e às vezes nós não sabemos como proceder. Será que a igreja tem um posicionamento? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito do assunto? Não deixe de tirar as suas dúvidas durante esses momentos que teremos juntos. A ideia é que a cada encontro que tivermos aqui, nós tenhamos um aspecto teórico, a partir de textos da Bíblia que iremos estudar juntos, mas também um aspecto prático. É por isso que essa semana também é reconhecida como a semana ou seminário teórico prático, onde nós aprendemos ou recapitulamos alguns textos e conceitos e ao mesmo tempo nós traduzimos isso para a prática. Por que isso é importante? Por que eu preciso disso para a minha vida se todos os anos nós temos então a oportunidade de estudarmos sobre a mordomia? Então eu quero lhe desafiar a ficar conosco até o fim.
e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero orar com você neste momento para que nós possamos então estudar o primeiro T desta semana especial, que é o templo associado à mordomia cristã. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo privilégio de estarmos em Tua presença para estudarmos este tema tão precioso que é a mordomia cristã. Sabemos que o Senhor é o Criador, o soberano de todas as coisas. Nada do que temos ou somos pertence a nós mesmos. Por isso nós somos chamados a sermos Teus mordomos para administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos em todas as áreas da vida. Abençoe os meus amigos, as minhas amigas que estão acompanhando esta semana especial e que pela Tua graça possamos receber o Teu Santo Espírito para nos tornarmos mordomos cada vez melhores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, o primeiro T que nós estaremos estudando nesta semana, eu preciso reforçar aqui porque que primeiro T são 4 palavras que começam com a letra T. Você viu aí na vinheta de abertura, de introdução, nós estaremos estudando não apenas essas palavras durante esta semana especial, mas elas vão nos dar um norte para resumir parte daquilo que estaremos estudando juntos. O primeiro T é a palavra templo. O que isso tudo tem a ver com mordomia cristã? Quando nós olhamos para a Bíblia, há um verso, e nós vamos lê-lo daqui a pouquinho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós somos apresentados à ideia de que o nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo, ou o local de morada do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. E isso acontece porque Deus ele se importa com a nossa saúde. Quer ver alguns exemplos? Desde o Gênesis, Deus se importa com a saúde do ser humano. Antes mesmo do pecado invadir o nosso planeta, Deus já havia se preocupado com a saúde de Adão e Eva, proporcionando para eles a alimentação correta, uma ocupação laboriosa, eles deveriam cuidar e administrar o jardim que Deus havia plantado. Deus se preocupou com a felicidade de Adão e Eva ao os criar dentro deste contexto de família e de casamento, porque Deus espera que nós sejamos pessoas saudáveis e felizes. E isso continua em outros momentos da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, a história de Noé, Deus se preocupou com a manutenção da vida de Noé e sua família e aqueles que poderiam entrar na arca também. Infelizmente, a grande maioria, a não ser a família de Noé, não aceitou entrar na arca, mas Deus se preocupou com todos eles ao propor para eles o alimento que eles deveriam levar naquela ocasião, naquela viagem. O povo de Israel esteve peregrinando durante 40 anos no deserto, mas Deus se preocupava com a saúde daquele povo. Mesmo em sua rebeldia, Deus não abandonava aqueles que se rebelavam contra Ele. E ao eles decidirem retornar para os braços de Deus, Deus os curava, como foi na ocasião das serpentes que invadiram o acampamento, ou nos momentos em que eles precisavam de alimento ou água, Deus esteve ali para os sustentar e os proteger. Deus se preocupa com a nossa saúde. Nós temos um outro exemplo, eu quero ler este versículo com você, no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8, onde nós lemos o seguinte. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Isso fez, e aí na sequência lá no versículo 12, ele pede uma alimentação específica, equilibrada e saudável para que se fosse feito um teste entre Daniel e os seus amigos e os demais aprendizes de sábios que estavam ali na Babilônia. Deus se preocupa com a nossa saúde e se nós estivermos dispostos a fazermos o mesmo, como fez Daniel, nós teremos condições de ouvir de forma mais clara a voz de Deus falando conosco, na nossa mente, no nosso coração e através da Bíblia também. O nosso corpo, nós cremos que ele existe de forma holística. Não sei se você já ouviu esta palavra,
Mas existir de forma holística significa que nós entendemos que o corpo ele é formado por um todo que envolve o aspecto físico, intelectual e espiritual. Não são coisas distintas. Qualquer uma destas áreas, quando não é bem administrada, ela vai causar um impacto negativo nas outras duas. Ou se nós não cuidarmos de mais de uma das áreas, aí nós estamos quase beirando ao colapso. O problema é que nós, como adventistas do sétimo dia, temos, através da palavra de Deus, o entendimento de que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e das pessoas de cuidar do nosso corpo. Mas muitas vezes isso acaba se transformando apenas em promessas de ano novo, não é mesmo? Esse ano eu vou comer menos açúcar. Esse ano eu vou dormir mais cedo. Esse ano eu vou fazer exercícios físicos, eu vou me inscrever na academia. E às vezes funciona nas primeiras semanas de janeiro, mas nós que já estamos em agosto, olhamos para essas promessas lá do início do ano e a grande maioria vai perceber que não conseguimos sustentar aquilo que um dia prometemos. E o que é pior, esse compromisso em administrar a saúde, que é um presente que Deus dá a cada um de nós não deveríamos assumir apenas nas promessas de ano novo. É um compromisso que nós assumimos à luz da Bíblia, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de passar nesse momento para a parte prática deste nosso primeiro encontro de forma oficial aqui desta semana. Tivemos uma introdução ontem, mas de maneira oficial nós estamos nos reunindo pela primeira vez neste momento. A parte prática que eu gostaria de incentivar a você e a mim também, ela está atrelada, claro, ao nosso corpo, à nossa saúde, ao templo do Espírito Santo, que todos nós devemos desenvolver através dos nossos bons hábitos. Se nós entendemos que o corpo ele é um todo, ou ele existe de forma holística, envolvendo a parte física, a parte intelectual e espiritual, por que não desenvolvermos pelo menos um novo hábito em cada uma dessas áreas? Entenda, meu amigo, que isso daqui não é um convite novo e talvez você esteja falando exatamente isso na sua consciência nesse momento. Pastor, isso tudo nós já sabemos, nós já estamos cansados de ouvir, mas por que não estamos fazendo isso ainda? Por exemplo, por que continuamos dormindo tarde e acordando tarde ou acordando cedo, dormindo tarde e mesmo assim cansados, sobrecarregados? Isso é prejudicial para a nossa saúde. Por que continuamos vivendo uma vida sedentária? Por que a alimentação não é mais um critério de importância para o nosso desenvolvimento físico, intelectual e espiritual? Nós não estamos dizendo e nem incentivando você a acreditar que nós somos salvos pelas obras, pelo cuidado com a saúde, não é isso. Mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus com o nosso corpo e com tudo aquilo que nós fazemos. Nesse momento eu quero convidar você a fazer o seguinte: pegue aí ou uma folha de papel, um caderno, abra aí no seu celular ou no computador e escreva um hábito novo que você vai desenvolver a partir de agora. Não deixe isso para janeiro de 2022. Você vai começar isso hoje, precisa começar isso hoje e Deus vai lhe ajudar. É verdade que em nossas limitações nós não conseguimos todos os dias superar todos os nossos desafios, mas está na hora de nós cuidarmos mais da nossa saúde. Eu mencionei o aspecto físico, você pode dormir mais cedo, você pode passar a ingerir a quantidade certa de água, luz solar ou exercícios físicos. Examine aí a sua rotina. Eu tenho certeza que existem algumas áreas que você e eu devemos melhorar. Essa é a nossa responsabilidade como mordomos de Deus. Na área intelectual, por que não estabelecer uma meta de leitura? Deixe aí que, através dos seus contatos familiares, vocês estabeleçam, ao invés de em um dia ou 2 da semana se reunirem para qualquer outro tipo de atividade, assistir, quem sabe, televisão, ou algum filme, ou algum seriado, se reunirem para ler um livro. Isso desenvolve o nosso lado intelectual, cognitivo, e vai ser mais importante e melhor para o nosso desenvolvimento e para que possamos ouvir a voz de Deus. Por que não estendermos às outras pessoas a oportunidade da reconciliação? Isso também afeta a nossa área física e intelectual.
Muitas pessoas continuam carregando mágoas e se tornam pessoas amargas. Isso não é bom. E como mordomos de Deus, dentro da área da saúde, nós devemos cuidar com aquela que é a morada do Espírito Santo. E como não mencionar o aspecto espiritual, nós também precisamos aprofundar esta área e formar novos hábitos. Talvez você não esteja tendo o compromisso que deveria de estudar a Palavra de Deus diariamente. Nós temos diversos incentivos, reavivados por sua palavra, lição da escola sabatina, ano bíblico, mas talvez isso já virou uma rotina para você. E não é um exercício de saúde espiritual, mas é simplesmente cumprir um requisito. E isso não é ser um mordomo. O mordomo, ele se relaciona com aquele que confia algumas responsabilidades em suas mãos. E Deus espera isso de você e de mim também. Ore mais. Separe alguns momentos do dia para orar, separe momentos para orar com a sua família. Coloque o sonho no seu coração de dar o estudo bíblico para o seu vizinho. Faça isso. Mas pastor, eu não sei dar estudos bíblicos. Deus sabe. E Ele quer usar você e eu também para alcançar outras pessoas. Já passou da hora de nós desenvolvermos bons hábitos para cuidarmos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por outro lado, ainda dentro da parte prática do nosso encontro desta noite, eu preciso abordar um tema que talvez mexa com você, assim como mexe comigo. Nós normalmente incentivamos o cultivo de bons hábitos, mas hoje também é o momento de abandonarmos maus e antigos hábitos que desenvolvemos ao longo da vida, mesmo como cristãos. Existe um livro que descreve alguns dos inimigos da saúde e como vencê-los. E um dos principais inimigos apontados neste livro é o estresse oxidativo, provocado, entre outras coisas, pela atuação de radicais livres dentro do nosso organismo. Pastor, agora não entendi foi nada, era para ser o aspecto prático, eu me atrapalhei todo. Então não se preocupe, deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Os radicais livres são substâncias que atuam dentro do nosso organismo a partir de alguns fatores que às vezes são internos, a atividade celular do nosso corpo, as células trabalhando desenvolvem esses radicais livres, essas substâncias. E às vezes eles atuam no nosso organismo porque eles vêm de ambientes externos, através da nossa alimentação, a radiação solar, a poluição no meio ambiente, enfim. E isso tudo tem causado, entre outras coisas, doenças crônicas e que são desenvolvidas, dentre as quais o câncer tem se destacado também, porque nós não estamos cuidando da nossa saúde. A alimentação envolvendo industrializados, alimentos processados, o excesso de frituras e açúcares, o desgaste, o estresse emocional. Isso tudo, esses dois fatores principais atrelados a outros hábitos ruins que muitas pessoas desenvolvem em sua saúde, ajudam ou apoiam o trabalho desses radicais livres que levam ao estresse oxidativo e que causa doenças e pesares para você e para mim. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo adventistas do sétimo dia, porque nós não estamos cuidando do nosso corpo. Para algumas pessoas é mais importante manter uma tradição do que manter o corpo saudável e disposto para discernir a voz do Espírito Santo. Cuidado! O meu corpo e o seu corpo, na verdade, eles não nos pertencem. Nós somos incentivados a administrar a nossa saúde com base nas orientações que Deus nos deixou. E nós temos orientação suficiente a partir do que foi escrito e revelado por Deus na Bíblia e através do exemplo e do testemunho dos profetas do Senhor também até os nossos dias. Isso tudo está relacionado a hábitos que nós devemos desenvolver ou abandonar ao longo da nossa experiência cristã. Mas eu gostaria nesse momento de ler com você um texto que nós apenas havíamos mencionado no início, 1 Coríntios capítulo 6, primeira carta aos Coríntios capítulo 6, porque aqui tem um elemento a mais envolvendo o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, o lugar onde Deus quer morar e que talvez esteja sendo negligenciado por muitos de nós,
Deus está nos dando a oportunidade nesta semana de aprendermos e reaprendermos como sermos melhores mordomos dele. Encontrou aí 1 Coríntios capítulo 6? Então vamos ler aqui a partir do versículo 19. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu já compartilho com você também o contexto desta passagem. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O contexto desta passagem não é alimentação saudável. Não é simplesmente nós cuidarmos com aquilo que nós ingerimos ou bebemos, porque isso vai afetar a nossa saúde. Não era essa a ideia de Paulo, se você olhar a partir do versículo 12. O problema aqui na igreja cristã em Corinto era muito maior. Aqui nós vemos um problema ligado à imoralidade sexual dentro da igreja de Deus. E Paulo usa esse contexto para dizer o seguinte: meus irmãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos orado e pedido que o Espírito seja derramado sobre nós. Mas se não cuidarmos com esse dom e esse presente que Deus nos deu, nós podemos estar correndo o risco de viver uma vida imoral. É claro que a imoralidade ela tem alguns braços e algumas mãos. Envolvendo a imoralidade sexual até os nossos dias, nós temos diversos exemplos: o adultério, a pornografia e tantos outros desdobramentos. Mas imoralidade envolve mais áreas da vida, as quais muitas vezes nós nos relacionamos a partir daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos, músicas, daquilo que nós assistimos, filmes, séries, programas, televisão. E muitas vezes o aspecto imoral passa a fazer parte da nossa experiência ao ponto de cauterizar a nossa consciência. E às vezes nós começamos a falar palavras que não representam o nome de Deus. Nós ouvimos músicas que não honram o nome de Deus. Nós assistimos coisas que não glorificam o nome do Senhor. E aí sim nós poderíamos incluir no pacote aquilo que nós ingerimos, seja alimento, seja bebida, o que quer que for, que também não glorifica a Deus. O que Paulo diz é o seguinte: cuidado com esse presente que Deus lhe deu, porque vocês foram comprados por um alto preço. O que nós merecíamos, nós não conseguiríamos sair da armadilha, do pecado. Nós merecíamos a morte. Jesus Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida. E é nesse momento que nós devemos usar este dom que Deus nos deu, o templo do Espírito Santo, e administrar esse presente com a sabedoria que vem do céu. Deus nos criou de forma brilhante. O salmista diz isso de maneira assombrosa. Eu fico encantado, espantado, ele diz, da maneira como o Senhor nos criou. Os detalhes, a complexidade, a grandeza. Ele quem nos concede o dom da vida. Nós não somos donos do nosso corpo, mas nós somos administradores daquele que nos criou e nos deu a oportunidade de termos a vida como um presente do Criador. É por isso que nessa noite eu gostaria de convidá-lo e convidá-la a escolher cuidar melhor do seu corpo, cuidar melhor do templo do Espírito Santo, ser um fiel mordomo de Deus e colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu não consigo compartilhar ou ver a decisão que você está tomando neste momento, mas preciso incentivá-lo a fazer isso. Forme novos hábitos, abandone hábitos antigos que são prejudiciais e coloque Deus em primeiro lugar, no seu corpo, na sua saúde, no templo do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, é uma alegria muito grande nós estarmos começando este momento especial para recapitularmos assuntos que são preciosos, pois nos lembram que o Senhor nos tornou mordomos seus
para que pudéssemos administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Hoje nós estudamos sobre um presente muito especial que o Senhor nos dá a cada dia, a nossa vida e a saúde que temos desfrutado mesmo sem merecer. Pai, nos perdoa porque nós temos sido negligentes no cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Temos sido negligentes porque nós conhecemos a verdade, sabemos que precisamos cuidar da nossa alimentação, do descanso, a ingestão de água, ar puro, luz solar, equilíbrio, a temperança, a confiança no Senhor. Mas nesse momento nós estamos reafirmando o nosso compromisso de permanecermos leais a Ti. Se há alguém que nesse momento está com o desejo de abandonar algum hábito, algum vício que tem impedido esta pessoa de ouvir de forma mais clara a Tua voz, que a Tua mão esteja sobre este amigo, sobre esta amiga neste momento. Ajuda-nos a cuidarmos do nosso corpo, que é o templo e a morada do Teu Santo Espírito, e faça com que a cada dia possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Foi uma alegria, um privilégio estarmos juntos neste primeiro encontro da série Primeiro Deus. Amanhã nos encontramos de novo às 19 horas. Não deixe de compartilhar este link de forma pessoal, individual e privada com os seus amigos, com a sua família. Esse é o momento de nós nos reconsagrarmos ao Senhor e estarmos preparados para recebermos o Santo Espírito. Que Deus o abençoe e até a próxima.